Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe mais esse vídeo. Tudo bem com você? Mais esse dia, né? A gente está falando sobre esse assunto foco na eternidade. Eu comecei a falar aqui de vida espiritual no último vídeo, né? Mostrando para você, né? Que assim como a morte física veio por meio de um só homem, que é Adão. Você lembra, né? Lá no Jardim do Éden, né? Você não conhece? Dá uma lida lá, Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Você vai ver essa história, Deus criando todas as coisas, né? E ele colocando tudo à disposição do homem, dando somente uma ordem. Olha, dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia que você comer você vai morrer. Legal, o que Adão fez? Adão comeu. Morreu fisicamente? Não, mas espiritualmente? Sim. Então essa morte espiritual que veio por causa de Adão, sabe? Ela passou a todos os homens, está aqui, ó. Então, todo ser humano sobre a face da terra, por mais que tenha vida física, está numa condição de morte espiritual. Você está entendendo? Passou a todos os homens. Então, Adão ele não morreu fisicamente, ele continuou vivo, mas estava morto. Então, morte espiritual é a ausência da vida de Deus no homem. Você está entendendo? É exatamente isso, é uma consequência do pecado. E a morte física, ela é somente uma consequência da morte espiritual. É exatamente isso. Amém? Só que quando Cristo ele vem e ele não peca, presta atenção, Cristo ele não peca. A Bíblia diz que não houve pecado, nunca pecou, embora tenha sido tentado, não pecou. Mas ele paga a pena do pecado, porque ele morre. Então, como assim ele paga a pena do pecado porque ele morre sem ter pecado? Uma vez que eu te falei que a morte é consequência do pecado. Ah, então agora ele paga essa consequência por causa do meu e do teu pecado. É isso aí. Porém, quando ele chega, vamos colocar assim, no mundo dos mortos, vamos colocar dessa maneira, a morte não pode prendê-lo naquele lugar. Simplesmente porque ele chega lá de maneira ilegal, uma vez que ele não pecou. Então é exatamente aí que o Espírito de Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, né? E ele recebe a vida espiritual da qual Adão tinha no Éden antes de pecar. E agora todos aqueles que creem em Cristo Jesus recebem também essa vida. É exatamente isso. Aqui, ó, visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Cristo Jesus, homem. Então hoje, por mais que as pessoas tenham vida física, mas na verdade, se não reconhecem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, não entregam a sua vida, estão numa condição de morte espiritual. E esse é o maior problema, sabe? Porque se eu tenho vida física, mas eu estou na condição de morto espiritual, eu preciso então entregar a minha vida a Jesus para receber vida espiritual. Sabe? Agora, uma vez que eu tenho vida espiritual, beleza, se eu tiver vida física, beleza, eu estou nessa terra cumprindo o propósito, mas se eu morrer fisicamente, eu continuo vivo eternamente. Não foi isso que Jesus disse para a irmã de Lázaro? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha aí, está falando da morte física e da vida espiritual, aleluia. Você está entendendo? O que não pode acontecer é um homem vivo espiritualmente, mas morto espiritualmente, e agora ele acaba morrendo. Perde a vida física numa condição de morte espiritual, aí ele entra na morte eterna, porque não tem mais solução, e eu vou te mostrar isso aqui. Então, o que eu coloquei aqui para você, ó, a vida que recebemos em Cristo Jesus é a vida espiritual, que vai durar eternamente. Você está entendendo isso? Precisamos entender isso, queridos. Foi uma obra que Jesus realizou para que eu e você tenhamos vida. E no verso 22, isso fica um pouco mais claro. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia! Glória a Deus por Jesus Cristo. Em Cristo todos aqueles que crerem nele serão vivificados. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso demais. Então, para fechar esse vídeo, ó, para que tenhamos a vida eterna, precisamos ser vivificados espiritualmente. E isso acontece quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e reconhecemos que Ele morreu no nosso lugar para que a gente tenha
a vida eterna. Tá bom, querido? Fica com essa palavra poderosa no teu coração. Espalha essa mensagem para muitas pessoas. Essa é a realidade da humanidade. Todos precisam de Jesus. Tá bom? E que Deus te abençoe. No próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.